vamos estar dando início ao nosso tempo de adoração, nosso culto ao nosso Deus. Queria pedir a você que está conosco aqui, que ficasse de pé, vamos falar com o nosso Deus. Você que está em casa, sinta-se neste ambiente de adoração. E você que posteriormente vai assistir essa mensagem no nosso canal, no canal da Igreja Bíblica de Itaipuaçu, no YouTube. Você é tão especial quanto todos que aqui hoje estão de forma presencial ou que de casa ou de algum lugar está assistindo esta gravação, esta transmissão. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Quero pedir aqui a pastora Sônia para estar fazendo essa oração. Pai do Senhor, igreja, vamos dar início ao nosso culto. Feche seus olhos, entre na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por mais essa noite de domingo, que estamos aqui na tua presença, Senhor. Espírito Santo, tenha liberdade neste lugar, que tu venhas falar com cada um de nós, Senhor. Ó Espírito Santo, que tu venhas ministrar, Senhor, no profundo das nossas almas, Pai. Tu sabes, Senhor, ó, a necessidade que temos, Senhor, de te ouvir, de falar contigo, Pai. Ó Deus, e em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, que tu venhas aceitando cada louvor que vai ser entoado nessa noite. Usa os teus filhos, Senhor, usa a ministração com a dança, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, tudo que está sendo feito, realizado, é para honrar o teu nome, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, quebra as barreiras, as cadeias, que a tua Shekinah venha ser derramada de forma tremenda nessa noite, que o teu servo, Senhor, ó Pai, que possa ser usado por ti, capacitado pelo teu Santo Espírito, Pai. Ó Deus, prepara as nossas mentes, os nossos corações como sol fértil para a tua palavra. Espírito Santo, continua conosco, Senhor, ministrando, Senhor. Ó, abençoa cada visitante que entrou por essas portas, fala com eles de forma tremenda, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos, Senhor. Declaramos a tua soberania em nossas vidas. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Ministério te damos de Deus. Pai do Senhor, nós vamos adorar o Senhor, declarando que o nosso desejo é entregar a Ele o nosso melhor nessa noite, exaltá-lo com tudo que temos, tudo que somos, que Ele possa pairar aqui entre nós, caminhar entre nós e receber de cada um de nós a melhor adoração, o melhor louvor, em espírito e em verdade, amém? Vamos juntos declarar isso. Receba, Senhor. Receba o som da tua igreja, que anseia te adorar, que anseia te adorar. Receba o som da tua noiva, que anseia o noivo ver, que anseia o noivo ver. Vem encher esse lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o teu poder em nossos corações. Eu já sinto teu fluir, posso ouvir o novo som, é o som do céu, eu creio no som. Vem com teu lugar nesse lugar, Jesus, seja exaltado, seja entroniçado. Receba o som da tua noiva, que anseia te adorar, que anseia te adorar. Receba o som da tua noiva, que anseia o noivo ver.
fogo, buscamos tua face. Não deixe o fogo se apagar. Queremos teu povo, buscamos tua face. Não deixe o fogo se apagar. Mais forte, queremos teu povo, buscamos tua face. Não deixe o fogo se apagar. Queremos teu povo, buscamos tua face. Não deixe o fogo se apagar. Vem encher esse lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o teu poder em nossos corações. Eu já sinto teu fluir, posso ouvir um novo som. É o som do céu, eu creio. É o som do céu, eu creio. É o som do céu, eu creio. Vem encher esse lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o teu poder em nossos corações. Eu já sinto teu fluir, posso ouvir um novo som. É o som do céu, eu creio. É o som do céu, eu creio. É o som do céu, eu creio. Queremos, Senhor, ouvir o som do céu que estremece o nosso interior, que transforma aquilo que era frio em um coração incendiado, um coração que era de pedra em um coração de carne, apaixonado por ti, sedento por mais de ti. Receba, Senhor, o som da tua noiva, que não venhamos entregar a ti migalhas, mas que possamos entregar a ti tudo, tudo que temos, tudo que somos diante de ti. Queremos ver a tua face nessa noite. Queremos sentir a tua presença. E conforme te sentimos, conforme te vemos, vamos sendo transformados de glória em glória para a sua glória. Revela o que há em nós de errado. Como o salmista Davi disse: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tua face queremos ver, tua presença queremos ver,
mas Ele não se manifesta em todo lugar. Ele está em todo lugar, mas Ele não se manifesta em todo lugar. Se nós desejamos a manifestação da presença de Deus nesse lugar, nós precisamos clamar, nós precisamos nos rasgar diante dele e declarar: Senhor, não nos deixe estar aqui sem a tua presença, não nos permita cantar louvores se o Senhor não estiver aceitando, se não for de coração. Tenha liberdade, Senhor, tenha liberdade nessa igreja, tenha liberdade em nossas vidas, Pai. Que não seja só cantadas, que não seja só canções, que seja um coração entregue e comprido, não só de palavras, não só de canções, mas de todo lugar, esse lugar de dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir, de dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir, de dentro. Declara isso. Vem queimar toda a impureza, de dentro pra fora, até me consumir, de dentro, toda vaidade, todo orgulho, toda arrogância dos nossos corações. Queima, Senhor. Queima, Senhor. Nós levantamos um altar nesse lugar e nós nos entregamos nesse altar. Nós queremos ser um sacrifício vivo, puro, aceitável e agradável a Ti, Pai. Como cantamos durante essa manhã, não queremos nos entregar pela metade, mas por completo, porque Tu és digno de tudo que é em nós. Tudo. Porque o Senhor não nos deu menos do que tudo, do que o seu melhor. Então vem, Senhor, vem com o fogo que há em seus olhos, queimando, purificando, refinando aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que é precioso, e queimando, consumindo tudo aquilo que não foi o Senhor que nos deu, tudo aquilo que é fruto, obras da nossa carne, da concupiscência, tudo aquilo que nos impede de romper a tua presença, dos teus propósitos para nós. Vem queimar, Senhor, vem purificar. Nós não queremos um sentimento, nós não queremos um momento, queremos, Senhor, verdadeiramente estar no centro da tua vontade todos os dias. Fogo de Deus, estou aqui, vem me queimar. Você deseja isso? Então clame. Toda a inconstância vem queimar, Jesus. Toda a frieza espiritual vem me queimar. Até que não sobre nada, até que não sobre nada.
são obras de justiça. Nós colocamos diante de Ti. Reconhecemos que é pela graça. Reconhecemos que foi a Tua graça que nos alcançou, que nos deu vida, que nos deu uma chance para vivermos em novidade de vida, em vida em abundância. Nós não queremos mais viver para nós mesmos, Senhor. Não queremos mais sermos filhas do Rei, mas com mentalidade de mendigos, de escravos do pecado. Renova a nossa mente, renova os nossos sonhos, alinha o nosso coração, envolve o coração. Renova os nossos planos, os nossos desejos, alinha o coração, envolve o coração. Até que não sobre nada, até que não sobre nada, nada de mim, eu só tenho a Ti. Isso é suficiente. Até que não sobre nada, até que não sobre nada, nada de mim, eu só tenho a Ti. Minha fome não cessou, minha sede não se saciou. Segunda acostumou, desesperado estou, vacinado estou, incansável sou. Quanto mais te tenho em mim, mais quero provar do Seu amor. Do Seu amor. Se o amor de muitos se esfriar, a chama do meu não se apagará, permanecerá pra sempre. Se o amor de muitos se esfriar, a chama do meu não se apagará, permanecerá pra sempre.
vai nos afetar. Mas o fogo que há em nós aquecerá os ambientes onde nós estivermos. Nós declaramos, nós profetizamos que nós não somos como um termômetro, que simplesmente sentimos o ambiente ao nosso redor e nos amoldamos a ele, mas nós somos como um termostato que controla o ambiente. Aonde estivermos, Senhor, no trabalho, na faculdade, na escola, dentro das nossas casas, que a Tua presença venha mudar o ambiente, que através de nós a Tua glória venha encher os ambientes, que as pessoas venham sentir o Teu amor, a Tua graça, que venham ansiar por aquilo que nós temos, venham ansiar pela presença que há em nós. Se o amor de muitos se esfriar, chama do meu não se apaga, isso, Senhor, permanecerá pra sempre. se o amor de muitos se esfriar, Chama do meu não se apagará, permanecerá pra sempre. pra sempre. É uma promessa, é um compromisso, Senhor. Nos tornamos responsáveis. A chama não se apagará. O fogo em teus olhos fez consumir coisas em nós que antes eram valiosas, mas hoje, como Paulo diz, nós consideramos como esterco, consideramos como nada comparado com a glória que há de vir, com aquilo que somente a Tua presença tem a nos oferecer. Me aproximei, permaneci, o Teu olhar me consumiu. Eu sou todo Teu. Me aproximei, permaneci, o Teu olhar me consumiu. Eu sou todo Teu, fogo em Teus olhos.
graças ao Pai mais uma vez. O teu sangue nos fez filhos, mas o teu sangue também nos fez reis e sacerdotes. Portanto, não há mais desculpa, não há mais desculpa. Nós nos tornamos responsáveis por estar nesse lugar e permanecer até que o Senhor venha. Que não sejam as lutas, que não sejam as lutas, que não sejam os medos, que nada venha paralisar, que nada venha fazer retroceder. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lembrar. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome de ti, eu ainda tenho lembrar. Pode vir queimar. Nós nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Grava isso em nós. Grava essa responsabilidade. Para que ao acordarmos amanhã, não voltemos a negligenciar a responsabilidade que o Senhor nos deu como sacerdotes, como filhos. E que todos os dias, independente do lugar, possamos permanecer honrando a Tua presença, com fome, com sede, com lenha para queimar. Seja os nossos sonhos, seja os nossos planos, seja os nossos desejos, o que tiver que ser, Pai, nós entregamos a Ti, para que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. A chama não vai apagar. Quando se apagar, vamos finalizar declarando isso. Quando a música acabar, quando o mover passar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando o mundo acabar, isso permanecer em nossos corações. Quando a luz se apagar, quando a música acabar, quando o mover passar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Jesus, o amado das nossas almas, o desejado das nossas almas, seja tudo em nós, Senhor, seja exaltado em nós, através de nós.
quero convidar as nossas crianças para estarem ali com os tios, todas as nossas crianças, porque hoje volta o cultinho infantil. A partir de hoje nós temos um cultinho infantil, nossas crianças estão indo ali com os nossos tios, tá bom? Cultinho infantil para o nosso time We Kids, tá bom? Então siga ali os tios,
Vai levar vocês para a salinha para poder fazer o nosso cultinho infantil, o nosso IBI Kids, nosso berçário também estará em festa. Que bom, graças a Deus. Bem, queridos, uma noite muito especial, de um dia muito especial. Eu quero chamar aqui, hoje eu não vou estar ministrando a palavra, e eu tenho certeza que Deus escolheu esta pessoa, este homem de Deus, para estar ministrando a palavra. É um homem de Deus, tem estado conosco já, com sua família, e eu quero, sem mais demora, chamar aqui para trazer o recado que Deus tem dos céus nas nossas vidas, nosso irmão Diácono Rafael Pia. Vem cá, Rafael. Olha aplaudir o Senhor para vamos orar e esteja atento àquilo que Deus estará falando ao seu coração. Bem, estenda as mãos para cá. Você que estiver online em casa, faça também, e principalmente vocês aqui presentes. Vamos orar pela vida do nosso irmão Diácono Rafael. Pai, em nome de Jesus, agora entregamos nas tuas mãos a vida do teu servo, Diácono Rafael Pia, Senhor, para que o Senhor possa usá-lo, como sempre fazes, com graça, com poder, com unção e sabedoria. Fala conosco, porque queremos ouvir tua voz. Usa teu filho, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, paz. Show. Chega aqui na paz. Eu, antes de trazer essa palavra, eu queria pedir perdão ao Fabinho, meu filho, a forma que eu falei, talvez um pouco exagerada com ele ontem. Deus está me incomodando. Te pedir perdão, eu te amo. E às vezes a gente, no zelo da condução de um filho, a gente acaba falando de forma que a gente não deveria. Eu te amo, me perdoa se às vezes eu sou um pouco mais intenso, mas eu tento ser um pouco menos do que meu pai foi. Meu pai não era cristão, mas era um homem de sabedoria. E muitas das coisas que eu tenho por caráter eu tiro dele. Pedir aos irmãos que abram no livro de Juízes, no capítulo 21. No capítulo 21, versículo 25. Esse livro antecede o livro de Ruth, é lá no finalzinho do livro de Juízes. Na verdade, é o último versículo do livro de Juízes. Amém? Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Novamente, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Esse é o final do livro de Juízes. O livro de Juízes, ele antecede a monarquia do povo de Israel e sucede ali o êxodo e a chegada do povo de Israel a Canaã. É um livro riquíssimo, aonde o povo de Deus, chegando naquela terra,
por diversas vezes se mistura a cultura do local e ele tende a cair no pecado, e aí Deus levanta homens para chamar o povo de volta à direção de Deus. Essa era a função dos juízes, dizer a direção de Deus para aquele povo. E isso era uma função onde surgia e saía e passava, e o povo voltava a exaltar o Senhor e a lembrar a função dele naquele lugar, como povo de Deus. Só que isso eram ciclos que aconteciam. E algumas semanas atrás, lendo, estudando, eu cheguei a Juízes 19 novamente, e como a gente sempre se surpreende com a palavra de Deus, isso não era para acontecer, mas a gente sempre se surpreende. A cada vez que você lê, você vê um detalhe diferente, algo diferente, porque a palavra se renova no nosso coração. E a gente chega no capítulo 19 e a gente vê uma barbaridade no meio da sociedade de Israel. E aí eu falei, Deus, o Senhor relata algo dessa barbaridade, de tamanha barbaridade na sua palavra. Porque aqui no capítulo 19, que antecede, ele fala sobre um homem, um levita, e esse levita, ele decide ter uma concubina, que não era esposa, mas uma mulher que era como esposa, e diz que essa mulher o traiu, possivelmente traiu, e fugiu para a casa do seu pai, para sua terra. Esse homem era um levita, era um sacerdote. E o que acontece? Esse homem vai atrás da esposa, e ele chega à casa do seu sogro. O sogro recebe muito bem naquele lugar, e ele dá todo o amparo, todo o carinho com o levita, e o levita consegue levar a esposa de volta. Naquele tempo, se alguém cometesse adultério, era apedrejado. E aí eu vejo um levita saindo de sua cidade, do seu ofício, e indo buscar a esposa, a concubina, de volta. E aí parece que é algo maravilhoso, porque houve perdão, uma família ali, né? Apesar de não ser a esposa, não era aconselhado, não era algo de Deus em si, mas poderiam sim casar com outras mulheres. E aí nesse momento, até então vai tudo muito bem. Só que isso começa a mudar a história. Por quê? O levita pega a concubina da casa do pai e leva de volta para sua casa. No caminho, ele passa pela cidade de Jebus, dos Jebuseus. E ele já estava ficando tarde, ele fala para o seu moço que não queria parar ali, porque era uma cidade cananeia, onde não tinham homens de Deus. Ele enfatiza, ele fala, vamos um pouco mais e vamos parar na cidade de Gibeá, de Benjamim, porque é uma cidade de israelita. E lá nós seremos bem acomodados, no meio do nosso povo. E ele avança um pouco mais, chega na cidade de Gibeá, e ele não é recebido na casa de ninguém. Chegou a determinada hora da noite, esse homem, com as suas concubinas e o seu moço, ele está à praça, está largado a praça. Isso já é algo estranho, porque os israelitas têm a tendência de receber, de acomodar as pessoas. Isso é uma tradição não só dos israelitas, mas dos povos nômades desse local, desse lugar. E ele não recebe, no meio do seu povo, um lugar para dormir, se aconchegar, se proteger. E a palavra diz que vem um homem velho, que trabalhava nas terras de Efraim, e esse homem oferece lugar para o levita, para a concubina e seu moço. E ainda diz que teria palha, que teria tudo para o jumento que eles estavam levando. E ele vai para casa. Até aí, tudo bem. Só que aí começa o problema. É uma palavra pesada, gente. É uma palavra pesada, aonde esse homem agora, esse levita, dentro da casa desse senhor que o acolheu, chega à noite e a palavra diz que homens, filhos de Belial, homens malvados,
cercam a casa e começam a aclamar e a exigir a presença do levita. Eles queriam abusar desse levita. E o homem, ao receber, ele fala: não façam isso, não vou abrir a porta, não façam isso, ele é um filho de Israel, não vamos fazer isso. E ele não coloca para fora, e ele até oferece a filha e tudo mais. Só que esse sacerdote, esse levita, ele entrega a esposa a esses homens. E a palavra diz que ela é abusada durante toda uma noite. Toda uma noite. E pela manhã, esse homem pega e vê a mulher ao beiral da porta. Ele chama porque ela se levante, ela está desacordada. Ele simplesmente toma ela, joga no jumento e parte para sua terra. E quando chega na sua casa, ela está morta. Ele reparte ela em 12 partes e envia para as tribos de Israel. Cada tribo recebeu uma parte dela. E a palavra diz, no capítulo 19, 29, chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou a sua concubina e despedaçou com os seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via dizia: nunca se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isto no coração, considerai e falai. E eu fiquei: Senhor, como uma história tão absurda para o dia de hoje o Senhor relata na sua palavra. E ao mesmo tempo Deus me disse: filho, eu não tenho nada a esconder. Esse não é o meu caráter. Essa é a falha de um povo que eu chamei para ser meu filho. Essa é a falha de uma sociedade com a qual eu chamei para ser exemplo para o mundo. Isso não inspira os princípios de Deus, mas eu tive que relatar, porque isso aconteceu, porque isso ainda acontece. E isso me mostra que o caráter de Deus é tão maravilhoso, porque Ele poderia escrever a palavra dele, apenas com as coisas boas que aconteceram, e a gente teria um livro lindo, romântico, um livro que só parecia a excelência da humanidade, inspirada por Deus. Mas ao contrário, Ele mostra uma coisa como essa. Ele mostra um rei que é chamado o seu coração, mas que um rei que adulterou, um rei que mandou matar o seu fiel guerreiro, para que ele pudesse ainda ficar com a esposa desse guerreiro. Ele mostra que uma prostituta conseguiu se arrepender. E ele mostra que mesmo Deus estando próximo e querendo estar próximo, o homem se desvia da sua conduta e do seu caráter. Ele mostra que não é ele, é nós, somos nós que falamos. Mas mesmo assim é uma história triste, uma história que nos envergonha. É algo que aconteceu aqui, mas que acontece até hoje. Isso não acabou aqui. E o pior, as 12 tribos recebem os 12 pedaços e assusta aquela sociedade, daqueles homens, e eles falam: o que aconteceu? E chamam o levita conta tudo o que aconteceu, e esses homens pedem à tribo de Benjamim: quem foram os homens que fizeram isso? E eles não entregaram. E o que aconteceu? As 11 tribos subiram contra a tribo de Benjamim e pelejaram, lutaram e quase exterminaram uma tribo. Quase exterminaram os seus próprios irmãos, quase exterminaram o seu próprio povo. Isso acontece até hoje, gente. O que mais me machuca é saber que isso é até hoje. Mas eu tiro algumas coisas aqui, eu queria compartilhar com vocês o que eu entendi. Aqui mostra um sacerdote
Um sacerdote que deveria estar cumprindo com a lei, fazendo o seu ofício na casa de Deus, sendo inspiração para os homens, um homem que deveria estar ali refletindo para o resto do povo de Israel aquilo que Deus queria, porque estava na mão do sacerdote de manter a cultura de Deus. Ele tinha que estar lá fazendo isso. Ele, ao contrário, ele arranjou uma mulher. E aí parecia que o homem de Deus era, esse sacerdote, esse levita, era alguém maravilhoso, alguém que realmente perdoou a mulher e foi buscar. Só que quando a gente começa a analisar, esse sacerdote, ele começa a ter falhas. Ele se mostra uma pessoa que simplesmente ele não tem sensibilidade. Ele é uma pessoa que não tem, ele tem indiferença. Ele não tem amor real pela sua concubina. E ele não tem um espírito de proteção de um marido. Simplesmente entrega. Um homem que era para ser referência, como homem de Deus, se tornou alguém que não é mais referência. É alguém que talvez já seja duvidoso a sua postura. Talvez no templo ele fosse alguém maravilhoso. Talvez no templo ele fosse alguém que todos admirassem. Mas na sua intimidade, no seu dia a dia, é alguém que mostra facilmente a sua face sem as máscaras. É alguém que não consegue ter amor pela própria esposa, concubina. E aí a gente começa a ver que esse homem não teve nome. Não deram nome. A palavra não bota o nome desse levita, porque ele pode ser eu ou qualquer um de nós aqui. A gente tem que lutar cada dia para não se tornar homens cruéis e insensíveis como ele. O mundo hoje fala que o homem, tá complicado até de achar homem mesmo, né? Mas quando a gente vê a pessoa que tenta ser muito homem, acaba perdendo a essência. Ele se torna bruto, ignorante, e aí esse é o tipão de homem. Só que isso não é. Homem de verdade, ele tem caráter, ele tem responsabilidade, ele tem afeto, ele tem carinho, tem sensibilidade. Esse é um homem de verdade. Ele não precisa ser ignorante, ele pode ser uma pessoa sensível. Mas aí a gente também pode tirar outra coisa. A gente vê uma tribo desviada. Uma tribo onde a gente pode pegar que ela está em decadência moral. A tribo de Israel era para ser, quando o povo entrou, Josué, ali estava entrando para a terra prometida, Deus falou para Josué e para a nação, falou assim: entra, que eu vou te dar as terras em suas mãos, e não se misturem com essa cultura. Sejam vocês referência para as nações. Há algumas pessoas que dizem que o povo de Deus é um povo escolhido, as bênçãos deveriam ser só sobre Israel, mas em nenhum momento da palavra a gente ouve isso não. Ao contrário, Deus escolheu e elegeu o povo de Israel para ser uma referência da bênção de Deus sobre o homem, e através de Israel todas as nações serem abençoadas. E ao mesmo tempo que as nações fossem abençoadas, olhar para Israel e ver que ele era abençoado pelo Deus único, e que esse Deus queria expandir para todos nós. E ele tem conseguido isso através da igreja, através de mim, através de você. A igreja tem feito esse papel. Todos hoje podemos alcançar essa graça, essa maravilha de ser alcançado por Deus. Esse era o propósito: alcançar todos os povos e nações. E essa tribo, ela está decaída. O povo escolhido tinha essa missão, mas simplesmente começam a praticar coisas. A gente vê uma história muito parecida com essa, aonde os anjos descem e os homens da cidade tentam fazer a mesma coisa com os anjos. Sodoma e Gomorra. Os homens de Deus se tornaram como sodomitas.
Nós como igreja, aqui é uma tribo, já deixou de ser o meu sacerdócio e passou a ser uma tribo. O que nós temos feito como igreja? Qual o exemplo moral que nós temos dado como igreja? Estamos vivendo uma sociedade aonde se perdeu. Eu não fiz parte dessa época como igreja, porque eu era do mundo, mas eu tenho amigos que dizem que o pai, quando se mudou para a cidade, chegou lá em Itaboraí, não tinha como comprar a casa, não tinha como comprar o terreno, mas o pai dele era pastor e ele chegou para o corretor e falou assim: cara, estou trabalhando ali na loja tal. Aí o corretor falou: não, mas só tem que ter contra-cheque, tem que ter limite, era muito mais difícil comprar casa antigamente. E aí ele falou assim: essa Bíblia aí? Eu sou pastor. Sou pastor? Pastor? Não. Toma aqui. Toma a escritura. Qual é a casa que o senhor quer? Leva. O senhor vai pagar. Isso é certo, o senhor vai pagar. Porque a credibilidade de um homem de Deus era muito grande. Então você não precisava comprovar nada. Você era um homem de Deus. E um homem de Deus não vai sonegar, não vai deixar de pagar, ele vai honrar o seu compromisso. E hoje em dia, a sociedade hoje enxerga a igreja como homens e mulheres de Deus que honram seus compromissos, ou como a sociedade nos enxerga? É uma responsabilidade minha e sua. Mostrar essa sociedade que nós temos um caráter de Deus. Transformar essa imagem. Um irmão aqui há um tempo atrás, no GC, falou: somos a nação onde 90%, 95%, ou a grande maioria, eu já não sei, mas a porcentagem, se faz de católicos, cristãos e evangélicos. Porque o número de divórcios aumenta a cada ano. Numa sociedade cristã, a gente não deveria tolerar o divórcio. Deveríamos nós lutar para que não houvesse divórcios. Deveríamos nós lutar para que em determinadas situações, onde o mundo entende como normal, nós não praticarmos. Mas quantas das vezes a gente ouve, vê situações de pessoas de nome, de renome no meio evangélico, aonde faz manchete de jornal com imoralidade. A gente tem que ser exemplo. Independente disso acontecer, parte de mim e de você manter uma igreja sadia, santa, porque o Senhor vai voltar para recolher uma igreja santa. Nós temos que estar santos. Pior que isso é a gente ver uma nação corrompida. As 11 tribos partiram em guerra e tentaram simplesmente acabar, exterminar. Onde está o amor? Onde está o diálogo? O irmão hoje contou um sonho. Nesse sonho, ele via a igreja sem muros, sem paredes, e coisas acontecendo, e veio a ele: faltou-nos amor. Será essa a realidade da igreja de Cristo? Porque quando a gente ouve alguma coisa sobre um irmão, a gente prefere atacá-lo do que chegar ao diálogo e tentar consertar. Porque quando a gente descobre algo sobre alguma situação, a gente espalha essa verdade ao invés de tentar pacificar essa situação. Muitas das vezes a gente não tem nem certeza, não somos testemunhas oculares, não presenciamos, mas ouvimos dizer algo e nós espalhamos na nação santa. Olha, ora para fulano que fulano fez tal coisa. Fofoca com santidade. É mais fácil a gente parar e olhar no nosso quarto
no nosso secreto, interceder por esse irmão, do que a gente espalhar essas fagulhas que vão queimando a reputação dessa pessoa. E lá na frente, se a gente descobrir que não era exatamente aquilo que a gente falou, não terá sido de nós o sangue que escorreu. Não terá sido pelas nossas mãos, as nossas línguas, aquilo que envenenou uma sociedade. Parte de nós. Não fazer parte dessa nação. Parte de nós, como igreja, como nação, o Brasil será o celeiro de avivamento do mundo. Parte de nós. O avivamento verdadeiro não é saltar, saltitar. O avivamento verdadeiro é levar a palavra de vida e salvação para uma nação, para um lugar. Pessoas olharem para aquele lugar e ter referencial de pessoas santas. O verdadeiro avivamento começa quando a gente fala da palavra da verdade e essa palavra é levada e as pessoas são atingidas, as pessoas se sentem querendo aquilo, e às vezes você só fala uma palavra simples: Deus te ama, Jesus te ama, Ele morreu por você. Eu não tenho isso. Eu não tenho talvez no caminho do ministério evangelístico, eu vejo pessoas onde no meu trabalho eu converso, eu falo da palavra, eu vou e ministro da palavra, eu tenho que pegar outro texto, ministro, e falo 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, e é como se nada tivesse palavra. Eu vejo um amigo que caminha no evangelístico, ele só chega e fala: Jesus te ama. E a pessoa chora, aceita Jesus e fala: Senhor, o que eu estava fazendo aqui? Não adianta. Mas a pessoa só vem e fala isso, e o cara se rende e aceita. Não é o meu chamado. Mas eu estou lá, eu estou insistindo. Eu falo, bem pela palavra, ora, se tiver que orar, ora. Vou fazer a minha parte. Espero o evangelista depois chegar e falar a palavra de algo. Vai, pastor, vai lá agora. O que nós temos feito como nação santa? Nós temos a responsabilidade de manter pureza no nosso meio. Eu estava comentando com um amigo lá no trabalho do Fabinho, que ele começou a namorar já agora nos seus 20 anos, e quando ele começou a namorar ele foi fazer corte. Ele ficou assustado, ele não é cristão? Vai se atrasar demais, só falta falar que tem que pagar dote. Não, rapaz, lá na igreja tem que evita problema e tal. Evita problema. Aí eu expliquei pra ele, falei: rapaz, vocês são doidos. Rapaz, achei que garota bonita. Eu falei: mas essa ela também é bonita, as garotas são bonitas. As jovens da igreja são bonitas. Os jovens são feios, mas as meninas são bonitas. Aí tá. Aí ele pegou e ficou assustado. Com a corte, a gente mostra pro mundo que a gente não está de brincadeira. Vocês pensam que é brincadeira, mas quando vocês falarem que fizeram corte, que vocês esperaram oração, sem se beijar, sem namorar, tirando tempo de oração, de jejum, lendo a palavra junto, o mundo aí fora quer saber disso não. O mundo aí fora quer saber de beijar, de namorar, de fazer as coisas. Vocês vão se tornar referenciais de pureza. Glória a Deus por vocês, porque eu não tive essa oportunidade. Eu já entrei muito tempo depois, casado, com filho, e eu não tive isso. Mas eu glorifico a Deus por aqui não ser o primeiro, o Fabinho, mas já ter visto outros, e tantos outros, nesse caminho de conserto, nesse caminho onde busca agradar a Deus em primeiro lugar. Glorifico a Deus pela vida de vocês. Vocês para mim são exemplos. Nós temos que agir com amor, ser exemplo. O dia que a igreja se tornar referência para a sociedade, a gente vai ver uma sociedade mudada. A gente reclama do político que é corrupto, mas a gente aceita o primeiro suborno, ou tenta subornar a primeira pessoa na primeira necessidade.
A gente cobra coisas dos outros aonde quando bate na nossa mão, a facilidade nos atrai. Eu sou um homem que gostava de facilidade. Gostava. Se pudesse me dar bem em alguma coisa, quem não gosta de se dar bem? Se eu pudesse me dar bem em qualquer coisinha, eu me dava bem. Não era corrupto não, mas se eu pudesse me dar bem. Só que muitas vezes isso que é a facilidade não está correto. Moralmente não está correto. E essa facilidade vai nos trazer um peso. Algo que a gente não merecia. A bênção não vai ser completa na nossa vida. Pela simples facilidade que nós permitimos na nossa vida. Nós precisamos, irmãos, ser exceção desse mundo. Nós temos que combater algo que está muito presente, infelizmente. Os 3 tipos de moralidade do mundo estão entrando na igreja. A gente está passando pela imoralidade social, onde a gente já não é uma referência para a sociedade. A gente está passando por uma imoralidade moral. Aquilo que a gente faz dentro, para o mundo, para mostrar para fora, a gente não pratica dentro de casa. A gente tem que ser um exemplo para o filho e para a esposa, para depois tentar ser um exemplo para o amigo, para o conhecido, para a igreja. E pior que isso, a gente não pode aceitar a imoralidade sexual. Nós não podemos ser imorais. Eu fui trabalhar na véspera do carnaval. Fui lá no Rio de Janeiro. O mundo está andando nu, gente. O carnaval era de mulheres nuas, garotas novas, bonitas, nuas na rua, praticando todo tipo de coisa na rua. A gente não pode ser um povo cristão onde aceita essas coisas. Não é você pegar e ficar condenando a pessoa, não, que está nessa prática. É não permitir que isso chegue na nossa casa. É um homem se preocupar se a sua calça está muito colada. Eu vou falar do homem porque eu sou homem. Se a sua calça está muito colada, porque se aí fora a moda é homem de calça colada. Se você não está mostrando coisas que não deveriam estar sendo mostradas. Se a sua roupa está rasgada como homem e está mostrando parte do seu corpo onde não deveria estar sendo mostrado. Se você está andando na rua e o seu comportamento na rua pode estar provocando mulheres. As mulheres que se colocam nas suas próprias situações. Mas nós como homens, sacerdotes, homens de Deus, temos também que zelar. Não é só olhar para a mulher e falar que tem mulheres andando com decote, porque tem muito homem andando com roupa curta, tem muito homem andando com roupa colada, tem muito homem andando provocando situações. Tem muito homem deixando de ser exemplo moral. Tem muito homem que se insinua para mulheres. Muitos homens que estão pegando e perdendo o limite entre uma amizade e um adultério. Eu prefiro ser chato, ao ponto de não conhecer uma pessoa com intimidade, onde minha esposa também não conhece, apertar uma mão. Uma mulher, eu aperto a mão. Eu só vou abraçar essa mulher se eu conhecê-la, se minha esposa conhecer. Eu só vou talvez receber um beijo no rosto, se a intimidade for muito maior. Porque eu prefiro pecar no excesso do que abrir uma pequena brecha para algo que não pertence para a minha vida. Nós temos que ser nação santa, homens santos, homens maduros.
Se você está sozinho, não converse determinados assuntos com mulheres. Não tente ser o conselheiro de mulheres. Principalmente se ela for casada e vocês estiverem a lições. Não tente. Você vai estar correndo um grande perigo. Não fique numa sala sozinho com essa pessoa. Eu estou falando o seguinte: eu não vou dar isso aqui de brecha para que o meu casamento acabe. Pode não acontecer nada, mas simplesmente se algo for duvidoso sobre a minha conduta e isso se espalhar, eu corro o sério risco de perder o meu casamento. Então as pessoas do meu trabalho começarem a pensar que eu estou buscando mulheres. E aí depois na frente eu não vou ter autoridade para falar com eles, porque a minha imagem já foi destruída pelo meu próprio comportamento. A gente tem que exterminar as práticas pagãs. Se para o mundo é bonitinho, abre o olho que talvez não seja para a gente. Esse livro, esse capítulo, ele começa dizendo: naqueles dias não havia rei em Israel. E ele termina dizendo a mesma coisa no capítulo 21. Naqueles dias não havia rei em Israel. Aqui foi talvez escrito por algum rei, alguém da monarquia, tentando justificar essa situação. Eu não vou entrar nesse problema teológico porque é indiferente. Reis vieram e cometeram atrocidades talvez iguais ou piores, porque eram reis. Passaram filhos ao fogo, cometeram adultério, tentaram assassinar os pais. Os reis de Israel, em grande parte, também erraram. Então não era o problema a falta de um rei. O verdadeiro problema desse contexto e de hoje, da nossa nação, é porque eu parafrasearia dizendo: naqueles dias, pior que não ter um rei em Israel, é um povo perdido sem o temor a Deus. Porque se esse povo, mesmo não tendo um rei, tivesse Deus no seu meio, essas coisas não aconteceriam. Então o que a gente precisa fazer hoje? Precisa fazer com que Deus esteja na nossa vida, que Deus esteja na nossa igreja e que Deus esteja na nossa sociedade. Porque se a nossa sociedade tiver Deus, a gente não vai ouvir falar de corrupção, a gente não vai ouvir falar de imoralidade, de crime, de violência, dessas coisas, porque Deus vai estar no nosso meio e nós com Ele. Então nós temos que trazer Deus para dentro de nós, para dentro da nossa família, para dentro das nossas igrejas e para a nossa sociedade. E só assim a gente poderá ter um escrito diferente, um relato diferente da nossa sociedade. Coisas como essa não vão acontecer. Coisas como essa vão ser relatos de um povo antigo, de algo que já aconteceu e que não acontece. Porque todas as vezes que esse povo, que foi escolhido, colocava Deus aonde deveria estar, que é no centro da sua vontade, a nação subia. O povo aclamava e adorava a Deus e a nação prosperava. As coisas acabavam cooperando para que eles conseguissem crescer e avançar e seguir. E todas as vezes que esse povo se afastava da presença de Deus, eles caíam, eles perdiam o território, as coisas aconteciam no seu meio. Então a chave, o segredo é a presença de Deus conosco. Vamos juntar para a gente botar Deus onde Ele tem que estar, no seu coração, no meu coração, dentro da igreja, dentro da sua casa, dentro dessa nação. Não adianta a gente falar que o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, se a gente, na hora que pode colocar o Deus acima de todos, a gente não coloca.
cabe a cada um de nós buscar esse Deus. Você viu uma palavra que não é uma palavra muito simples. Está falando de conserto. Talvez você não tenha ainda o entendimento pleno de tudo aquilo que foi ministrado aqui nessa noite. Por isso eu quero dar a você essa oportunidade. A igreja, ela é o maior referencial para todo o povo chamado cristão. Existem alguns pilares na sociedade. O militarismo, os militares, é um pilar da sociedade. Os governantes, outro pilar da sociedade. Mas a igreja é um outro pilar da sociedade. E de todos os pilares da sociedade, o mais sólido é a igreja. Porque a igreja tem um dono. É Cristo. Por isso é o pilar mais sólido, como base de uma sociedade. Agora, o que está acontecendo, como foi exposto, com o pilar mais sólido de um povo? Como está esse referencial que foi falado para todos aqueles que de fora olham para aqueles que se dizem igreja de Cristo nessa terra? O nosso maior referencial é Jesus. Se você ler a Bíblia, você leia pelo menos um evangelho, você vai ter uma noção da vida de Cristo. Se você ler todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, então você vai ter muito mais noção, que cada um acrescenta alguma coisa. Quem é o nosso referencial? Quem é Jesus? Então ele é o nosso espelho e nós tentamos imitá-lo. E será que realmente, de fato, nós estamos imitando o nosso referencial? Será que a igreja está imitando o referencial? Será que aquilo que aqueles homens, como nosso diácono ministrou hoje, tribo de Benjamim, na história desta tribo, foi isso que foi aprendido com seus antepassados? Ou eles perderam o trem da história para fazer alguma coisa tão irrelevante, tão absurda como aquela? Eu não sei. Uma coisa eu sei. Nós precisamos voltar cada vez mais à essência. Nós estamos no ano da expansão, consolidando a nossa base. E o consolidar a nossa base é: volte-se para dentro de si mesmo. Não adianta você frequentar uma igreja, não adianta você ser uma bênção neste lugar, se a sua casa está desarrumada. Então consolida a sua casa, consolida a sua base, firma bem a sua tenda, porque assim, consolidado na sua casa, na sua base, no seu lar, no seu íntimo, com os seus, você será como consequência alguém que vai ajudar a construir a história do cristianismo através de uma igreja. No caso, a nossa menina IBI, você que faz parte desse time. Eu acho que uma história tão forte como essa foi bem explicada pelo nosso diácono. Uma forma de apresentar não apenas a atrocidade daqueles que fizeram aquilo com aquela concubina, mas uma atitude do profeta, que aparentemente
foi a vítima ali no sentido de perder a mulher, mas foi explicado ali, não. Toma aí, faz o que quer. Eu queria orar com você, Deus. Nós vamos louvar e depois eu vou orar com você. O que será que você tem permitido acontecer que não tem glorificado a Deus na sua vida? Ei, o que será, debaixo dessa palavra, para que nós possamos refletir, o que será que você tem deixado de consolidar na sua casa? Será que alguns pecadinhos, que afinal de contas, sabe, são coisas mínimas, coisas bobas? Olha, no livro de Cantares, fala sobre as raposinhas que entram nas plantações, pequenos animaizinhos tão engraçadinhos, pequenas raposas, só que elas vão corroendo a plantação. E quando se percebe, tudo aquilo que se investiu foi por água abaixo. Quem sabe você entrou aqui, ou você que está em casa, ou você que vai assistir essa ministração em nosso canal no YouTube, quem sabe Deus não está falando com você, filho, com você, filha, com você, querido. Consulte a sua base. Será que não está vendo alguma coisa corroída, algumas coisinhas que estão entrando ali? Quem sabe, pastor, o senhor está dizendo que eu tenho pecado? Não, eu estou falando isso. Eu não estou falando nada dele. O nosso diácono ministrou sobre isso. Mas algumas coisas vão corroendo a nossa alma, algumas coisas vão corroendo o nosso coração, e quando nos pegamos, estamos completamente diferentes daquilo que Deus deseja. São coisinhas que vamos permitindo, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e quando vê pequenas coisinhas que não agradam a Deus, somam grandes coisas. Pequenas permissões que vamos levando como se aquilo fosse natural. Afinal de contas, sabe, a gente está em pleno século XXI, a gente precisa estar atualizado. Ei, a Bíblia é o livro mais atual do mundo. E você sabe quando ela foi escrita? Sabe, algumas coisas alcançaram o seu coração, que estão inviabilizando a consolidação da paz, do amor, da concórdia, da misericórdia, da graça, da união, da unidade dentro da sua própria família. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Vou encerrar. Se você não consegue viver tudo isso que eu falei dentro da sua base, dificilmente você vai conseguir viver e conviver nesta sociedade chamada igreja. Firma bem a tua base. É tempo de você consolidar a sua família. Quem sabe algumas coisas entre o teu relacionamento com o teu marido estão se corroendo, algumas coisas entre o teu relacionamento com a tua esposa estão ficando corroídas. Você precisa resgatar isso. Quem sabe algumas situações no relacionamento com teus filhos, ou com teus pais, ou com teus parentes, ou com pessoas do teu coração, ou quem sabe um vizinho, seja o que for. Mas quem sabe, hoje Deus está despertando você. Para quê? Para restaurar, quem sabe, o teu relacionamento com o próprio Deus. Sabe, a Bíblia não fala muito mais coisas desse profeta, desse sacerdote. Mas como será que foi o restante do ministério desse homem depois daquela concubina ter morrido daquela forma e ele teve participação na situação? Será que ele recuperou
relacionamento dele com Deus? Será que ele conseguiu oficiar novamente, ou seja, servir a Deus como sacerdote? Ou aquela história acabou com a vida dele, mudou tudo, não houve mais chance? Eu não sei o que você está sentindo ou pensando nesse momento, mas uma coisa eu posso afirmar: debaixo dessa palavra que foi ministrada, você entrou aqui porque Deus quer fazer algo e mudar alguma coisa na tua vida, na tua casa, no teu coração. Pense sobre isso. Preciso ser o oposto do que o mundo é. De frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações e policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da noção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o tempo santo do Pai. Preciso ter atitude, pagar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, corrigir o mundo e ficar de pé. Não basta conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de anunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver a Ele. Preciso ser o oposto do que o mundo é. Na frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações e policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da noção. Preciso dar meu corpo, lembrar que ele é o Deus santo do Pai. Preciso ter atitude, pagar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, corrigir o mundo e ficar de pé. Não basta conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que por tua cruz alguém morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Ele. Então, você entendeu o que Deus quer falar contigo hoje? Algumas coisas que precisam ser transformadas na sua vida. Certamente a vida daquele sacerdote nunca mais foi a mesma. Certamente ele ouviu Deus falar da forma mais difícil. Espero que ele tenha ouvido, que ele tenha aprendido alguma coisa numa situação tão trágica. Mas nós não precisamos viver situações trágicas. Não precisamos chegar às raias de uma separação para entender que nunca um só erra no casal, os dois erram. E quando uma separação acontece, é porque pequenas coisas no coração de um e pequenas coisas no coração do outro se tornaram grandes a ponto de dizer: não suportamos mais. Isso é apenas um exemplo entre tantos. O que será que Deus não quer falar contigo hoje? Você veio aqui para ouvir a Deus. E o Senhor está dizendo: filho, filha, eu quero restaurar aquilo que está sendo corroído na tua alma.
tua casa, da tua base. Através desta história verídica, porque isto é a palavra de Deus, uma situação trágica de um homem de Deus, que não entendeu muitas coisas. O Senhor nos dá exemplos hoje, para que não passemos um terço da angústia e da agonia desse sacerdote. Por isso eu não sei o que está ocasionando essa angústia na tua alma, essa tristeza na tua alma. Eu não sei o que está acontecendo, o que está corroendo a tua base. Mas uma coisa eu sei: não precisa ter consequência, como houve consequência depois. Tantas mortes por causa de um erro, talvez de uma pessoa. Não precisa haver consequência. Ainda é tempo de restaurar. Ainda é tempo de haver cura. Ainda é tempo de haver perdão. Ainda há tempo de unidade, de união. Sabe, ainda há tempo de dar as mãos. Ainda há tempo de começar da forma correta. E Deus hoje quer restaurar muitos corações. Por isso eu quero orar com você. Eu quero orar por você, mas quero orar com você. Se é com você que Deus falou nesta noite, dizendo: filha, filho, tem coisas que eu preciso mudar. Gostaria que você fechasse seus olhos e no gesto para Deus, não para mim. Eu não preciso. Nosso diácono que ministrou não precisa. Somos apenas instrumentos. Mas se é com você que Deus falou, está falando, que tem coisas que estão corroendo e que, se não forem bloqueadas, se não estancar, se não parar, pode gerar consequências terríveis, como foi gerado na vida daquele sacerdote. Se é com você, feche os olhos, coloca a tua mão no coração. Eu quero orar e dizer: Pai, em nome de Jesus, olha aí este filho, esta filha, este querido aqui, ou em casa, ou quem sabe você que posteriormente responderá a esta palavra com as mãos no coração, mesmo assistindo essa mensagem gravada em nosso canal. Porque se você estará assistindo isto mais tarde, é porque Deus quis que você assistisse essa mensagem. Você entende isso? Então, se é com você que Deus está falando, creia, querido. Ele quer resgatar algo na tua alma, algo na tua vida. Senão você não ouviria uma palavra tão forte como essa. Você entende? Entende? Então é com você, Deus. Deus, em nome de Jesus, coloco diante do Senhor todas as almas que comigo oram agora, queridos e queridas, quem sabe em algum lugar, em casa, assistindo essa ministração, quem sabe posteriormente assistindo essa gravação, e queridos e queridas que aqui estão presencialmente nesse tempo de adoração e que foram ministradas com esta palavra. Senhor, em nome e por amor de Jesus, quantas situações o Senhor deseja transformar, quantas coisas que estão corroendo o coração, que o Senhor deseja dar um basta, quantas dores na alma que muitos estão amargando e não precisariam. Meu Deus, coloca as coisas no lugar, sara aquilo que foi corroído, restaura aquilo que aparentemente não tem mais jeito, aquilo que aparentemente chegou ao final, aquilo que aparentemente só traz angústia, tristeza e dor.
restaura, cura, renova, porque Tu és o Deus que tem prazer em curar, em restaurar, em tornar novo todas as coisas. Eu oro por cada querido que com as mãos sobre o coração está dizendo para o Senhor: olha, Espírito Santo, é comigo esta palavra, eu preciso dessa cura, eu preciso dessa restauração, eu preciso desse renovo. Tem coisas que estão corroendo a minha alma, tem tristezas que estão ficando sedimentadas no meu coração, trazendo angústia, trazendo dores e até enfermidades no meu corpo. É comigo, Deus, é comigo. Senhor, Tu sabes quem são esses filhos e filhas que reconhecem que precisam da ação do Teu Espírito hoje. Por isso que não sejam as mãos desses filhos e filhas sobre seus corações, mas sejam as Tuas mãos, que onde houver uma mão sobre o coração, aqui em casa, aonde eles queriam assistir essa mensagem, meu Deus, haja agora um bálsamo de cura, de restauração, de renovo, um bálsamo de recomeço, um bálsamo de cicatrizar feridas do coração e da alma. Senhor, o óleo que veio sobre a cabeça de Arão, o sacerdote escolhido por Ti, venha sobre a cabeça, o corpo, especialmente sobre as mãos, sobre os corações, trazendo renovo, trazendo cura, trazendo alegria, trazendo restauração, trazendo perdão e recomeço. É o que eu Te peço, Deus, entregando cada filho e filha, aqui ou aonde esta pessoa estiver, Te agradecendo pela ação do Teu Espírito. Assim eu oro, assim eu clamo, assim eu entrego cada vida em Tuas mãos, em nome e por amor de Jesus. Seja curado. Amém. Deus abençoe. Agradecer a Deus pelas vidas que ou assistiram ou vão assistir posteriormente no nosso canal, o canal da Igreja Bíblica de Itaipuaçu. E se você não conhece o nosso canal, basta você acessar o YouTube, colocar Igreja Bíblica de Itaipuaçu, se inscreva lá. Lá em nosso canal publicamos apenas os louvores e as mensagens. É o único intento do nosso coração, o único intuito da nossa igreja é abençoar com palavra e louvor. Se inscreva lá, ative o sininho, você vai receber toda a mensagem, sempre que postarmos algumas coisas, e vai nos ajudar e conosco ser agente de transformação na vida de muitas pessoas. Compartilhe essa mensagem. Se você entendeu que é relevante para você, poderá ser relevante para pessoas do seu coração, tá bom? Você que esteve conosco, que Deus te abençoe. Esperamos que o Senhor possa ter falado ao seu coração. Então, uma ótima semana. E como sempre falamos, Deus te abençoe. Uma ótima semana. Fique na paz.